Estamos aqui com o Leandro Brunelli, piracicabano, que foi realizar um sonho lá no Canadá. Já está de volta, mas ele realizou esse sonho de estudar, fazer uma pós no Canadá, que a gente ouve falar que é bem burocrático, que existem muitos documentos que você precisa providenciar. Você contratou uma agência, você fez por conta. Conta pra gente como foi. Foi bem complicado, porque eu fiz tudo por conta mesmo, eu fiz tudo sozinho. Eu procurei bastante, pesquisei bastante na internet. Ainda bem que tenho amigos que moram lá, então já facilitou um pouquinho, porque eu fui procurando as instituições, falavam com eles se eles conheciam, se era bem reconhecida, porque, queira ou não, é um investimento de vida, né? Você vai gastar bastante para ficar, para morar. Tudo isso tem um custo, então foi um processo bem complicado. Assim. Um custo de tempo e um custo financeiro também. Exato. E é a sua vida, né? A sua história, né? Então, assim, nessa primeira fase de escolher qual instituição, você diria que foram os seus amigos que ajudaram mais ou foi a internet? Foi um pouco dos dois, porque assim, você vê as recomendações da internet, mas também é certo você não confiar 100%, né? Você tem que ter assim, alguém que te indique também, fala, não, realmente essa instituição é bem validada, o governo valida bem ela, você não vai gastar à toa, né? Não vai... E quando você escolhe uma instituição, você escolheu uma só ou você fez o que os americanos, canadenses chamam de application para mais de uma para ver onde você ia ser aceito? Na verdade, eu fui procurando e foquei em uma só mesmo. Eu já fui diretamente nessa instituição com tudo certo. Fui mandando, conversando com a instituição, vendo o que era necessário realmente para fazer o application. E então fui diretamente com a instituição, né? E quais são os documentos? Você lembra? Eu sei que agora você já voltou, já terminou o curso, mas mais ou menos assim por cima. Quais são os principais documentos que você precisa providenciar para estudar fora? Primeiro eles pedem o histórico escolar, no caso da faculdade, né? Para analisarem as suas notas, ver se você é apto para aquela instituição, se suas notas não são muito baixas, eles analisam isso. O nível de inglês, eles pedem também um certificado de TOEFL, de todas, de Cambridge, não é especificamente né, mas tem uma nota específica. E passaporte, assim, documentação, a maioria das instituições é mais isso de comprovar que você tenha o nível para entrar, né? Isso é o mais complicado. E quanto tempo foi o curso que você fez lá? Eu fiz 6 meses, porque era um curso integral. Era de manhã e de tarde, então... Mas eu permaneci no Canadá, fiquei 9 meses, fiquei um pouco mais depois. E você tinha passado nesse teste provando que você tinha inglês suficiente. Isso. Mas quando você chega lá, era suficiente mesmo? Ou foi difícil você estudar em inglês? Não foi fácil não, porque a gente faz inglês aqui a vida inteira, acha que sabe falar muito bem, mas chega lá é outra coisa. Porque o sotaque é diferente, a linguagem que você estuda no curso é mais específica. Você foi não fazer um curso de inglês, né? Exatamente. Você foi fazer um curso em inglês. Em inglês, é isso que torna mais difícil ainda, né? Assim, mais complicado. Mas mesmo assim você conseguiu? Consegui, mas tinha que estudar muito. E você tinha outros estrangeiros lá ou você tinha mais canadenses fazendo o curso? Era mais estrangeiros do que canadense, na verdade. Tinha uns 6 canadenses mais ou menos e uns 15 japoneses, entre japonês, coreano, misturado assim, tinha bastante. Eu ouvi falar, eu nunca pessoalmente fui para o Canadá, mas eu ouvi falar que lá tem muitos asiáticos, né, que fica mais perto ali, né, porque a gente só vê o mundo pro outro lado, né, mas
Tem muita gente que vem das Filipinas, do Japão, para estudar ali na costa oeste do Canadá e dos Estados Unidos. A gente quer saber também, que eu sei que o Leandro foi estudar, mas ele também passeou um pouquinho, né? Então, depois dos nossos comerciais, ele vai contar pra gente o que é esse tal de Cypress. O que será que é isso? Daqui a pouquinho o Leandro vai nos falar sobre isso. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre, além dos estudos, o que ele fez por lá, o que tem de bom para visitar. E eu falei de um tal de Cypress. O que seria esse Cypress, Leandro? Conta pra gente. Cypress é uma montanha de esqui que tem lá no Canadá, né? Que já até foi realizado as Olimpíadas de Inverno na própria montanha, como você pode ver ali os símbolos das Olimpíadas, né? Em 2010 foi feita essa Olimpíada. Eu fui para lá, minha irmã foi me visitar lá, então a gente aproveitou, foi fazer um passeio lá, brincar um pouco, fazer um snowboard. E você conseguiu? Eu consegui, eu tô de pé ali, né? E a sua irmã? A minha irmã, ela caiu bastante, mas ela até conseguiu um pouquinho, não foi só tombo só, mas deu Mas pra... é bem difícil, não é? No começo? É bem esquiar? difícil, sim. É bem diferente, né? Assim, a gente não tá acostumado, né, com a neve em si, assim, bem diferente o gelo, né? Explica essa coisa de snowboard, porque geralmente a gente vê o esqui, né? E o que é o snowboard? O snowboard é uma prancha que você vai com os dois pés juntos, né? Assim, que nem na água é o wakeboard, já na neve é o snowboard, né? E você esquiou também ou você só fez o snowboard? Não, só snowboard mesmo. E ele é mais fácil, você sabe? Eu acho que é mais fácil um pouco do que o esqui, né? Eu não tentei o esqui, mas eu creio que seja mais fácil. Então vamos passear mais um pouquinho aí. Vamos ver as outras fotos que o Leandro trouxe pra gente aqui. Aí é em Vancouver mesmo, chama English Bay. Do meu lado tem o meu amigo e minha amiga que moram lá, inclusive eles vão casar, eles moram lá faz bastante tempo. São brasileiros? São brasileiros, dois. Moram lá faz alguns anos e vão voltar agora no final do ano para se casar, né? Mas vão voltar para lá. Aí é o estádio de futebol do Vancouver Whitecaps, que é o time de futebol local lá de Vancouver. É um estádio bem moderno, bem novo, foi inaugurado em 2011, se não me engano, é um time bem novo. E o futebol lá é mais comum do que o futebol americano? Não, o futebol americano é um pouco, mas o que eles mais admiram mesmo, o canadense mais gosta é o hockey. Eles são fanáticos pelo hockey. E essa foto aí? Essa é na frente da tocha olímpica, onde é uma tocha das Olimpíadas de Inverno de 2010, né? Mas agora ela está apagada. Chama Canada Place. É um lugar que durante o verão os cruzeiros, os navios cruzeiros, eles param do lado para o pessoal embarcar para ir fazer cruzeiros na região no verão. E o verão é calor? É bastante calor. Faz calor lá também? Chega aos 31, 32 graus, chega. Sim. Mas nessas fotos aí é o inverno. Aí já é o inverno. Aí já tava, se eu não me engano, uns -2, assim, 0 graus até. Mas não é meio difícil nevar no verão. No inverno. No inverno. No inverno dentro da cidade, fora da cidade até que neva mais. Aí é o Whistler, é outra estação de esqui, né, só que é no verão que eu fui. Então eles usam para mountain bike e tal, que formam pistas de mountain bike. Aí é o mesmo lugar, o Whistler, só que tem um pouco de neve ainda nas montanhas. No topo, mas tá calor, tá uns 30 Mesmo graus. Mesmo olhando pra neve, deve ser engraçado, né? Tá de bermuda e camiseta, olhando pra neve. E tá 30 graus, Tá 30 graus. Bem calor mesmo. Então o canadense gosta muito de esportes também, né? Eles gostam bastante, de bicicleta, de snowboard, de tudo quanto é tipo de esportes, eles gostam bastante.
Sim, futebol americano ou aquele estádio que a gente viu, eles usam para futebol americano também, além do futebol, né? Então fora, dentro, estádio, eles estão sempre praticando algum esporte. Eles gostam bastante de praticar esportes lá. Aí foram as fotos que você trouxe pra gente. Muito legal. E o que mais você fala, assim, do Canadá, do canadense? O canadense é um povo bem receptivo. Eles são bem acolhedores, assim, sabe? Eles ajudam você quando você precisa. Não é um povo tão frio, assim, como o americano, né? Que ele é mais... Eles têm a cultura deles, porém, eles são bem receptivos. Assim, eles entendem que a gente vai lá para estudar, tal, que a gente está se esforçando bastante. Então, eles ajudam a gente bastante, sabe? É uma experiência inesquecível, né? Então, nós vamos para um rápido intervalo e depois desse intervalo, o Leandro vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa cultura dos canadenses, né? Que é tão pertinho dos Estados Unidos e às vezes a gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas é um outro país com outras características, umas iguais, outras diferentes, como tudo que a gente vê nesse mundo maravilhoso que a gente está aprendendo a conhecer através dos nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente volta. O Leandro estava me falando aqui sobre uma história aí do celular, do apartamento dele. Fala pra gente, Leandro, como que foi essa sua experiência com os canadenses? Assim, é bem legal contar essa história, porque para você ver como que o povo canadense ele é receptivo. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu não conhecia ninguém e precisava assim, comprar um celular, tá, ou um computador, assim, e por não conhecer ninguém, até perguntei ao meu professor se ele indicava algum lugar para eu ir e tal, e ele chamou um canadense e falou para eu conversar com ele. Nisso a gente pegou, quando acabou a aula, no final da tarde e tal, ele foi comigo para comprar o celular, né? E não dava para eu comprar com o meu documento. Daí ele colocou o celular no nome dele, é confiança 100%, né? Porque, para você ter uma ideia, né? Assim, dificilmente o brasileiro faria isso com alguém, né? Assim, dá essa confiança total para uma pessoa que acabou de chegar também, né? Isso foi uma recepção maravilhosa para você, né? Foi. Porque a gente estar em outro país é tanto detalhe que a gente não pensa, mas tudo você tem que comprovar, e documentação, e de onde você é, e às vezes você não tem uma residência fixa ou um histórico para comprovar a sua renda, né? Então tem coisinhas que quando você mora no exterior complicam um pouco a nossa vida. Por outro lado, você tem essas experiências maravilhosas de conhecerem pessoas que também são receptivas, né? Mas você estava falando para mim que em termos de estudo, lá é um pouquinho diferente. É, bem diferente em relação aqui, né? Assim, eu sempre comparei os 4 anos que eu fiz de faculdade aqui no Brasil, eu comparo que não foi nem 6 meses que eu fiz lá, porque é muito exigente. Você estuda de manhã à tarde, você praticamente nem volta para casa, fica até a noite estudando. Eles são muito rigorosos, eles são de casa todo dia, trabalho para fazer, é muito corrida a vida. Então você estuda, eles são bem rigorosos mesmo, eles cobram então é um diploma que vale muito, porque não é só um pedaço de papel. Não. Existe muito estudo, muito esforço por trás de toda essa experiência, dessa bagagem que hoje você tem, né, Leandro? Com certeza. Agora, aqui em Piracicaba, a gente não tem metrô, mas muitos de nós já vimos como funciona o metrô em São Paulo, aquela coisa de passa na catraca, compra o bilhete. Como que é o metrô lá no Canadá? É bem diferente do que daqui, assim, do Brasil, né? Lá gira tudo meio que na base da confiança, porque quando você chega no metrô, você não vê catraca nenhuma, não tem assim um lugar um guichê para você comprar. É uma máquina que você vai, coloca o dinheiro, você olha a zona que você vai, 1, 2 ou 3, você compra o bilhete e
a partir de uma faixa amarela escrito Paid Zone, dali para lá você tem que ter o bilhete. Mas ninguém cobra você, ninguém fala, deixa eu ver esse bilhete. Sabe, é na confiança. Acontece algumas vezes de haver fiscalização, tal, para pegar a pessoa sem bilhete, assim, mas é bem raro. É bem então difícil. eles confiam que se você está ali, porque você está com o bilhete na mão e você pagou. Exato. Leandro, eu amei essa nossa viagem, já estou com vontade de ir para o Canadá, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria hoje de homenagear uma mulher muito especial, a minha mãe. Eu já, assim, não tem... Falar de mãe é difícil, né? Porque a gente aprende tanto com as nossas mães e realmente, assim, a minha mãe é uma pessoa que ela demonstra muita dignidade em tudo que ela faz, né? Sempre ela veio de uma família muito humilde, tudo que ela conquistou na vida, como o Leandro estava falando aqui também, né? São pessoas que são exemplos para a gente, né? E eu queria terminar o programa de hoje com um pensamento que ela mesma escolheu, né? Então nós vamos ler aqui juntos. Se teus esforços não são reconhecidos, não desanimes. O sol dá um espetáculo maravilhoso a cada amanhecer, enquanto a plateia ainda está dormindo, né? Então existem fases na nossa vida que as pessoas veem o nosso potencial e existem fases que a gente fica mais obscuras, né? Mas a nossa luz nunca deixa de brilhar. E assim como a luz do Leandro, que trouxe um pouquinho da luz dele aqui para nós hoje, né? Da experiência dele, do tanto que ele lutou não só para ir, mas para sair de lá com um diploma também. E já que nós estamos falando de documentos e viagens, nós vamos terminar falando sobre passaporte. Olá, estamos aqui para mais um Momento Free Access. E a novidade de hoje é sobre o seu passaporte. Você sabia que, mesmo que você vá viajar para um país onde você não precisa de visto, o seu passaporte tem que ter mais do que 6 meses de validade, isso mesmo. Então preste atenção e tome muito cuidado, porque se o seu passaporte tiver só 3 meses de validade, está na hora de você pegar um outro passaporte antes de viajar, porque você pode até não conseguir embarcar. Fique esperto! Mais uma dica Free Access para você.